Boa noite, queridos pais de Cristo a todos. Tudo bem? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos. Quero pedir a você que abra aí sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo 40, versículo 1 ao verso 3. Amém? Vamos lá. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. E Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém, gente? Aleluia. Quantos já tiveram seu clamor ouvido e atendido pelo Senhor? Glórias ao Senhor por isso. Vamos orar, depois vamos louvar ao Senhor, pois o Senhor reserva algo muito especial para nós aqui nessa noite, eu creio nisso. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por estarmos em Tua presença, Senhor. Obrigado porque a nossa confiança colocada em Ti não gera para nós desesperança, não gera para nós uma falsa expectativa. A nossa confiança em Ti, Senhor, produz para nós a certeza e a convicção de que o Senhor nos ouve, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor atende o nosso clamor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós aqui, eu creio, pode afirmar o quanto o Senhor já fez, pode lembrar das maravilhas de tudo quanto o Senhor já realizou nas nossas vidas. E estarmos aqui hoje, Senhor, é maravilhoso quando podemos lembrar da grande alegria e salvação que temos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor colocou os nossos pés em um lugar firme, colocou os nossos pés em segurança, colocou os nossos pés em direção a obedecer a Tua vontade, a fazer aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado também porque pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor tem colocado um novo cântico em nossos lábios, e nós queremos Te louvar nessa noite, nós queremos Te engrandecer nessa noite, nós queremos dar o nosso coração para Ti, Senhor, e dizer ao Senhor: vem, Senhor, recebe essa adoração, recebe esse louvor, recebe as nossas vidas, tudo o que somos e o que temos, recebe agora, Pai, como culto e aroma suave em Tua presença, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia, vamos louvar. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar e te dizer: estou apaixonado cada vez mais em Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso.
render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Queremos mais e mais de ti, Senhor. Imaginar é me inspirar e te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é o maravilhoso. Declare: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Temos mais de ti, Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais da tua presença, Senhor. Que a tua graça se derrame sobre nós, Senhor, nessa noite. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nesse momento comece a orar. Feche os teus olhos e entre na presença do Senhor. Talvez você não tenha feito isso hoje ainda. As coisas, as correrias, os afazeres do nosso dia. Muitas vezes e muitas vezes acabam nos afastando da presença de Deus. Nos leva para perto de ti, Senhor. Nos leva para perto de ti, Senhor. Declare comigo: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Todos nós precisamos, Senhor. E sobre nós, Deus. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Queremos mais de ti, Senhor, hoje e sempre, Senhor. Aleluia. Teu poder. Queremos estar contigo, Senhor. Aqueles que querem estar na presença de Deus, dê um glória a Deus, um brado de vitória nessa noite. Aleluia, Senhor. Maravilhoso é ti, Senhor.
Queremos te consagrar tudo que temos, tudo que somos, Senhor. A nossa vida essa noite. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Queremos nos consagrar, Senhor. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. E toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Os adoradores cantam assim. Declare mais uma vez. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
louvamos e te agradecemos nessa noite, para hoje e todo sempre, Senhor. Aleluia! Toda a honra seja dada ao Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso culto de terça. E ultimamente agora também em meio às nossas reformas aqui da igreja. Graças a Deus. E mais uma vez trazendo uma aula da escola Teológica Aprisco para terça-feira, porque é a abertura de módulo. E toda vez que a gente tem uma abertura de módulo na escola, a gente tem tentado trazer essa aula para terça-feira, para o culto de doutrina da igreja, e compartilhar um pouquinho da escola com todos que fazem parte da nossa igreja. Os alunos da escola que estão aqui hoje, não deixem de passar lá na mesa com a nossa secretária lá, Zinei, pegar o seu módulo novo, 9, cadê ele? Já está aqui. Esse é um dos módulos mais... Esse é o mais grossinho que tem do curso, é esse, viu? Ó para isso. Esse aqui é... Bem, serão 9 aulas ao todo, nesse módulo aqui. E vai ser uma bênção, irmãos, porque a gente vai falar um pouquinho da história da igreja. E para dar essa introdução, esse panorama geral, eu convidei a professora Osana Bastos, que já está aqui. E deixa eu só ler aqui para vocês mais ou menos como é a ficha dela, a formação dela, uma serva do Senhor. E ela é historiadora pela UFES, pedagoga pela Uninter, que eu também fiz Uninter, teologia. Especialista também em desenho e cultura pela UFES, mestre em cultura pela UFES e atua como professora na rede municipal no curso de pedagogia pelo Parfo-UFES, no Seminário Teológico Batista do Nordeste. Já está aqui conosco o professor Osana Bastos. Chega para cá, querida. É uma alegria receber você aqui nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Primeira vez que ela vem aqui na nossa igreja também. E eu quero orar pela sua vida e passar a palavra para você, tá certo? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter Tua serva Osana aqui com a gente, para compartilhar aquilo que o Senhor também tem dado instrumentalidade a ela, Senhor. Que a Tua filha se sinta à vontade aqui, que ela se sinta acolhida, bem-vinda em nosso meio, que o Senhor possa ministrar os nossos corações através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite. Eu sou membro da Igreja Batista Nova Alvorada, esqueci de lhe falar. É muito bom estar aqui. Quando o senhor falou de acolhida, realmente, eu já havia ouvido falar que a Igreja Aprisco é muito acolhedora. E quando cheguei aqui hoje, percebi isso, né? Desde a recepção aqui, quando a gente chegou. Então, desde já, agradeço pela acolhida dos irmãos. É muito bom quando a gente se une, se reúne como servos do Senhor que somos, para aprender mais do Senhor, como fala a palavra, né? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é muito bom estar aqui hoje, conhecendo vocês, e compartilhar um pouco, né? Na verdade, obrigada, meu bem. Nós vamos falar um pouco sobre a igreja. Eu sou professora da área de História, lá do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Óbvio que eu falo para os meninos que essa parte é a parte mais importante do curso, né? Porque a gente vai falar, mas vocês estão aqui se formando para trabalhar como obreiros, como pastores, pastoras, líderes, professores de EBD, e muitos procuram lá o seminário por isso, para melhorar a sua atuação como professor de EBD. Então, assim, a gente na área de História do Cristianismo e da Igreja estuda a razão da nossa fé, não é isso? Então, nele estamos, nos movemos, existimos. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre a história da nossa fé, tá bom? O material que eu vou utilizar aqui hoje, os slides, eu vou passar para o pastor Alex, tá bom? Ele vai compartilhar com vocês.
E, na medida do possível, depois, algumas dúvidas, tudo isso a gente pode conversar sobre, tá bom? Então, eu vou pedir para o pessoal projetar e a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, tá bom? Ver e tentar entender um pouquinho como é que a igreja se forma, como ela resiste e como ela chega até o dia de hoje. Como o pastor falou, a gente vai fazer um estudo panorâmico. Eu estava olhando a matriz curricular de vocês, que é excelente, os detalhes que vão vir depois, e vocês vão aprender de uma forma mais pontual ao longo das aulas, tá bom? Parabenizar também mais uma vez. Eu já lhe falei isso umas 3 vezes, não foi? Mas eu fiquei muito feliz quando o senhor falou sobre esse curso de teologia, porque, assim, em um mundo que a gente vê a teologia muitas vezes comprometida, quando eu vejo um pastor que tem essa preocupação com a sua igreja, alegra o coração como professora da área de teologia. Então, que Deus continue abençoando sua vida, lhe dando visão. E vocês que estão se formando para o ministério, que vocês também tenham essa percepção e vejam como é importante essa atuação de vocês da melhor forma possível, tá bem? Então, vamos começar. Pode passar, por favor. Eu já comecei trazendo aí, vocês já devem ter visto esse símbolo, não é isso? Esse peixinho? Vamos fazer. A gente pode interagir, viu, nesse momento. Então, eu comecei trazendo o peixe porque a gente está muito acostumado com o símbolo da cruz para representar o cristianismo. Mas eu trouxe o peixe para a gente refletir. O símbolo mais antigo do cristianismo é o peixe, certo? A cruz já vai ser o símbolo romano do cristianismo. Aqui não é uma questão da gente diminuir a importância da cruz, pelo contrário. Mas é para a gente pensar. Peixe, o nome, né, peixe, ele forma um acróstico para uma frase. Vocês vão lembrar agora o que é acróstico. Quem aqui é público 40 a mais igual a mim? Quem é mais novo não lembra, não. Mas quem é 40 a mais? Lembra quando a gente escrevia assim na escola o nome Ana? Aí botava assim, amorosa. Não é? A gente inventava umas palavras nada a ver. Pronto, acróstico é isso aí. Quem é mais novo não entendeu nada, vai ver depois o que é, né? Então, o nome peixe é um acróstico para aquela frase ali. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, vamos pensar nisso, né? A importância do peixe, do pescador de almas, do pescador de homens. Essa simbologia que o peixe traz para o cristianismo, tá bom? Por favor. E aí, o estudo da história da igreja, eu pensei muito nesse título, Um Breve Estudo de Esperança. Quando eu estava planejando o material, fui pensando isso, ouvindo os hinos e pensando a importância da gente trazer a memória que nos dá esperança, porque vivemos dias muito corridos. Na hora do louvor, quando o irmão estava falando aqui, né, a gente pode ter sido hoje a nossa primeira oração do dia. A gente vive dias muito corridos. Então, é importante a gente se dar esperança. É importante a gente refletir sobre isso. E o cristianismo é essa esperança, porque a gente vai ver que Jesus, o grande risco que Jesus ofereceu ao Império Romano reside nesse ponto. Ele deu esperança a quem não tinha perspectiva nenhuma de vida, tá bem? É necessário resgatar as nossas origens para resgatar nossa identidade fundada em Jesus de Nazaré. Quando a gente fala em identidade é quem a gente é, né? A minha identidade, quem eu sou. Então, eu preciso saber quem eu sou em Cristo para resgatar esses nossos princípios. E esse resgate é fundamental para as igrejas na atualidade, porque o caminho da igreja até aqui, vamos lembrar aí, Jesus nasceu, século I, a gente vai ver daqui a pouco isso. Jesus desenvolve o seu ministério, Jesus morre, Jesus ressuscita, a igreja ali primitiva, os cristianismos originários. Mas depois a igreja passou por um período de 1000 anos, a igreja medieval, que a gente deu uma afastada dos nossos princípios, né? Aí a gente precisa agora pensar nisso. Hoje a gente vai se demorar mais na nossa reflexão, justamente essa igreja primitiva, que talvez seja a que a gente menos pense mais sobre ela, porque é a que está mais distante da gente temporalmente, tá bom? Então, o convite que se faz para essa noite
é pensar no que nós nos aproximamos ou nos afastamos. Porque a vida cristã é essa dinâmica, não é isso? A gente precisa ter essa reflexão diária. Porque, senão, a gente vai ficar cumprindo o dever, cumprindo rotina. E a proposta é justamente que a gente vá nessa contramão. Tá bom? Por favor. Esse tema é instigante e ele nos responsabiliza, porque ele nos liga à nossa origem histórica. A gente vai refletir agora sobre uma igreja que estava ali das pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus, que contemplaram a ressurreição. Então, isso traz uma responsabilidade maior para a gente, tá bom? Sendo assim, precisa pensar nessa igreja que nos credibiliza, conforme e que ela é descrita assim em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, observem que é uma igreja pulsante, é uma igreja viva, tá bom? Vamos, por favor. Eu trouxe aí algumas datas. Gente, se vocês quiserem algumas... Pode, pastor, fazer pergunta, se quiser, pronto. Se tiver alguma coisa que vocês queiram interagir, por favor, fiquem à vontade, tá bem? Então, eu trouxe alguns pontos principais para a gente abordar essa história da igreja, tá bem? Século I, nós temos as comunidades primitivas. Ali nós temos o relato que nos é mais próximo, que a gente tem mais conhecimento, mais aproximação, é o livro de Atos, a igreja ali descrita. E uma característica também dessa comunidade primitiva é a perseguição. Tá bem? A gente está falando de um período que o cristianismo ele não é bem visto, ele não é tolerado e, por isso, é perseguido. Certo? Em 313, essas datas não são para a gente gravar, é só para pontuar a nossa caminhada. Veio o Edito de Milão com Constantino e é declarado o fim da perseguição aos cristãos. Então, Constantino, ali o Império Romano já está em decadência, Constantino vai e finaliza a perseguição aos cristãos, tá bem? E, mais ao fim do século IV, Teodósio vai e oficializa o cristianismo. Qual a diferença básica de cessar a perseguição e de oficializar? Quando cessou a perseguição, os cristãos só deixaram de ser maltratados. Não é que isso seja pouca coisa, mas foi isso que aconteceu. Mas, quando você oficializa, é assim, lê um edito e, naquele momento, em Roma, todo mundo virou cristão. Entende a diferença? Porque agora o cristianismo, a partir daí, vai passar a fazer o quê? Perseguir quem não segue como religião oficial. Só que isso traz a seguinte questão. Esses romanos, eles não eram tão ligados em religião. Eles cumpriam a religião como um dever, certo? E aí agora, imagine aí, lê um edito e falou, a partir de agora todo mundo é cristão. Imagine, chega alguém aqui, lê um edito e fala, a partir de agora todo mundo é muçulmano. A gente vai ficar assim, né? Mas se não for muçulmano, vai ser perseguido. Aí a gente vai fazer o quê? Para não morrer, vira muçulmano, mas as práticas continuam todas cristãs. Diga. Sim, sim, sim. E outra coisa, quando houve essa questão de Constantino na coisa, foi num período de guerra, foi no mesmo período que houve a Guerra Santa? Tem alguma coisa a ver com esse momento da história? A Guerra Santa vai vir depois, são as Cruzadas. Já é bem depois, século XI, certo? Século X, século XI. O que acontece é o seguinte, é aquele ponto que passa para a gente. Constantino se converteu ou não, é difícil a gente falar. Sabe por quê? Como é que a gente sabe que uma pessoa se converteu ou não? Não é difícil? Imagine para a gente avaliar de Constantino, que está há tanto tempo. O que a história avalia é o seguinte, para Constantino, naquele momento, foi cômodo ele parar de perseguir os cristãos. E, sim, para os romanos, a religião era um dever de Estado. Tá bom? Os romanos, eles praticamente adotaram o politeísmo da Grécia e adaptaram para a realidade romana. Então, eles são politeístas e eles cumprem a sua religião nesse sentido de dever cívico mesmo. Mas tinham detalhes que eles gostavam de fazer. E isso é importante para vocês saberem. Eles gostavam de adivinhação.
Então, eles tinham um costume, assim, eu não sei se você já deve ter ouvido falar, de abrir vísceras de animais para fazer adivinhação por meio da leitura das vísceras dos animais. Agora, vocês imaginem essas pessoas que, por um lado, a religião oficial ela é um dever cívico, e, por outro, eles gostam de uma adivinhação baseada nesse tipo de leitura esotérica. E esse povo ouviu um edito e todo mundo virou cristão. Vocês estão entendendo o que virou naquele momento? Foi um processo assim de oficialização. E é literal, como eu estou falando aqui. Leu o edito de Tessalônica, e falou, agora todo mundo é cristão. Ok? Pronto, vamos seguir a vida. Reparem bem o que é que isso vai dar. Vem o século V, porque, aquilo que eu te falei, Constantino já estava no momento, o Império Romano já estava vivendo uma série de crises. E aí vem o século V e Roma cai definitivo, né? No Ocidente, isso acontece por conta da invasão dos bárbaros. Isso é importante que vocês entendam. Essa questão da invasão dos bárbaros, porque, naquele momento, os romanos eles passaram a ser dominados pelo medo, tá bom? Porque eles tinham medo desses cavaleiros bárbaros. Tem algumas séries, hoje em dia, sobre os bárbaros, não é verdade? Eu nunca assisti muitas, não. Vejo alguns lances assim. Mas o que acontece é o seguinte, os guerreiros bárbaros eles eram muito diferentes dos guerreiros romanos. Roma já tinha uma infantaria, uma cavalaria, uma coisa mais organizada. Os bárbaros não, gente. Os bárbaros, assim, eles usavam manteiga com alho no cabelo. Imagine o creminho deles, manteiga com alho para untar o cabelo e fazer uma trança. Então, os bárbaros, já a aparência deles já estava assim, né, chocava. Então, esses romanos eles passaram a ser dominados pelo medo, tá bom? E isso é fundamental para a gente entender a atuação da igreja a partir daí. Por favor. Aí vem o século V ao século XV, a queda do Império Romano, se estabelece a Idade Média e a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando o seguinte, se a gente tivesse na Idade Média, todo mundo aqui sendo cristão, a gente ia ser o quê? Católico Apostólico Romano, tá bom? Não vamos nos esquecer, porque, assim, estudar a história da Igreja, a gente vai estudar o catolicismo, porque a Igreja Católica ela atua até 1500, certo? 1517. Só no século XVI vai vir a Reforma Protestante. Então, a gente é bem novinho. A gente, protestante, a gente só tem 500 anos. Os católicos já têm 1500. Então, se a gente tivesse na Idade Média, nesse momento, a gente era tudo o quê? Católico, não é verdade? Os rapazes aqui era tudo o quê? Padre e monge. Eu não estaria aqui porque eu sou mulher, estaria freira com vocês no quarto, a gente tudo rezando para os bárbaros não invadir nosso convento também, entendeu? Então, a igreja é isso. A igreja, lembra que eu falei que os homens ficaram com medo e as mulheres também? Então, a igreja vai aproveitar esse clima de medo e vai aumentar esse clima ainda mais de medo, tá bom? Então, o homem medieval, gente, ele é um homem aterrorizado pelo medo. A igreja vai trabalhar a forte ideia de pecado e de culpa. Não é só pecado, é culpa. Porque pecado a gente, né, acontece na vida da gente, é eventual. Mas, na nossa concepção protestante, como é que resolve o pecado? Pedindo perdão direto a quem? A Deus, né? Em nome de Jesus, a gente crê que a cédula que havia contra nós rasgou e cravou na cruz e está resolvido. A Igreja Católica ela vai trabalhar essa ideia do pecado e da culpa. E a pessoa ela não vai se sentir liberta porque ela vai achar que sempre deve algo. E é complicado a gente entrar numa relação de dever a Deus, porque como é que a gente salda a dívida com uma pessoa que é dono de tudo? Tem como? Como é que resolve isso com Deus? É entender o conceito de quê aí agora? Graça, favor e merecido. Ele fez, ele nos amou primeiro, e a gente, constrangido por esse amor, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, tá bem? Mas a igreja, ela vai fazer isso e ela vai trabalhar outra coisa, a ideia de sofrimento para a redenção. Então, ela vai trabalhar que ideia? Penitência, pecado, vai instalar os sacramentos. Quem aqui já foi católico? Ou se tem algum católico e lembra os sacramentos? Os 7, quais são? Bora lá, batismo. Mas é o que lembrar, a gente fala. Batismo, Eucaristia, casamento, que é opcional, né? A crisma.
que mais? Vamos lembrar, até eu estou esquecendo agora. E termina na unção dos enfermos, né, que antes era extrema-unção. Por que a igreja cria esses 7 sacramentos nesse momento? Porque começa lá do batismo, com a ideia do pecado original, e vai até a extrema-unção. Porque assim ela se faria presente na vida do fiel, desde o nascimento até o quê? A morte. A igreja seria o quê? Necessária na vida desse fiel. Aí você pense bem, a pessoa já está atemorizada, a pessoa tem uma forte ideia de pecado, a pessoa precisa da igreja por 7 sacramentos, a pessoa entende que para ela ser redimida ela tem que sofrer, vai ser o contexto perfeito para aquilo ali, ó, a igreja controlar o pensamento e o comportamento das pessoas, tá bom? Eu não estou falando aqui, Osana, e vai fazer o quê? Todo mundo à vontade? Não. Mas aí não é o processo de reflexão que vocês fazem, que vocês estão aprendendo a fazer aqui nessa noite. Não é que as pessoas entendam que elas precisam mudar de vida. Alguém chega para elas e fala, você não pode fazer isso. Não tem nenhuma reflexão aí. A pessoa é levada àquilo e pronto. E aí vai vir o medo do inferno. A igreja, algumas literaturas medievais falam assim, que a igreja vai falar mais do medo do inferno do que de Deus. A igreja ela vai ser didática, ela vai apresentar o inferno com toda a riqueza de detalhe para aquele fiel, para ele ter medo e fazer o quê? Ter o seu comportamento controlado. Sem contar, eu não coloquei ali, mas a igreja ainda vai fazer o quê? Vender a indulgência, que é o perdão, certo? E vender as relíquias. Então, esse contexto todo faz com que a igreja controle a mentalidade das pessoas. E aí, é nesse momento que os santos e os anjos vão ser apresentados como protetores. Porque a igreja faz o seguinte, ela apresenta o demônio, eu não estou exagerando, não. Qualquer livro de história medieval que vocês lerem vão falar isso para vocês, tá? A igreja ela vai aproximar mais o demônio da sociedade do que Deus. É tanto que vai vir um estilo neogótico. Vamos pensar aqui o seguinte, quem aqui já foi na Igreja Senhor dos Passos, aqui em Feira? Já entraram? Vamos observar aquela igreja. A igreja, quem não foi, dever de casa, por favor, qual é o dia da aula da escola? Quarta-feira que vem eu vou lhe mandar uma mensagem querendo saber quem não foi. Quem não foi, dê uma passadinha na Igreja Senhor dos Passos essa semana, tá? A Igreja Senhor dos Passos, ela tem um reflexo neogótico na sua estrutura. Observem que por fora ela é como? Extremamente escura, não é? Pronto. Aquilo ali é para simbolizar o quê? No medievo, a sujeira do mundo, o pecado. Vocês já viram que algumas igrejas católicas góticas, elas têm, inclusive, demônios desenhados nas suas paredes? Aquele demônio ali, naquela parede, é para dizer assim, ó, você está sendo vigiado pelo demônio a vida toda, o diabo a vida toda está ali lhe olhando. A ideia que a igreja queria trazer era essa. Por quê? Por fora é tudo escuro, é tudo denso, é tudo assim. A ideia dos demônios é aquele ali. Quando você entra na Igreja Senhor dos Passos, como ela é por dentro? Né? Ela é clara, ela tem vitrais coloridos. Ela, na igreja medieval, tinha o canto gregoriano, tinha aquele coral cantando o canto gregoriano. Então, a pessoa se sentia ali na presença de quem? Do divino, de Deus. Então, a igreja trabalha a arquitetura de uma forma que isso convença as pessoas, tá bom? Então, quem não foi à Igreja Senhor dos Passos, passe lá, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá bem? E aí, os santos e os anjos vão funcionar como o quê? Protetores. Então, você está a todo momento correndo o risco de ser alcançado. Então, o seu anjo da guarda, não é verdade? Porque a gente tem um conceito de anjo diferente. A igreja tem um conceito de anjo da guarda. Então, esse anjo da guarda e esse santo é quem vai te ajudar, tá bom? Vem, então, o século XVI, a Reforma Protestante. É um momento de ruptura. A igreja, até então, não havia conhecido, a Igreja Católica, não havia conhecido um movimento tão intenso quanto o da Reforma Protestante. E, depois da Reforma Protestante, não parou por ali, porque a gente tem aí os desdobramentos. O calvinismo, a Igreja Anglicana, os anabatistas, tá bom? E nós temos também um movimento da Igreja Católica, que é o quê? A Contra-Reforma, que é quando a igreja ela vai se organizar,
ela vai insistir nessas coisas, mas ela também vai fazer uma pequena autocrítica, viu? A Igreja Católica ela vai fazer assim, não. Algumas coisas que as pessoas estão falando, a gente precisa rever. E ela vai fazer essa autocrítica e vai tentar alinhar algumas coisas. Tá bem? Tudo tranquilo até aí? Por favor, meu bem. Aí vem. Nesse contexto todo que a gente viu aí, a gente já foi até o século XVI, a gente agora vai voltar um pouquinho lá para os inícios, as origens, porque a gente entendeu de forma panorâmica como essa igreja medieval se comportou, tá bom? Mas agora eu gostaria que a gente voltasse, porque o cristianismo, ele entre o século V e o século XV, ele perdeu muito dos seus valores, ele perdeu muito do seu sentido, e se faz necessário para nós que queremos atuar como uma geração que entende a palavra, que busca a palavra, que a gente entenda. A gente aprendeu agora como não ser, então é importante que a gente também aprenda como ser, tá bom? Porque, às vezes, nós, como cristãos, nós modelamos a nossa conduta pelo não pode. Já perceberam? Quem aqui, de novo, eu só estou falando para o público 40 a mais, não é? Mas quem é 40 a mais aqui? Lembra, década de 80 e 90, um bom crente é aquele que não faz o quê? 3 coisas básicas. Não bebe, não fuma e não dança. Um crente típico da década de 90. Não é? Um crente raiz temos aqui. Então, vejam bem, a gente tem uma identidade, a gente que está falando sobre identidade, a gente tem uma identidade forjada em negativas. Isso é complicado, porque você não pode ser só o que você não faz. A gente precisa, e o que a gente faz? Né? A gente precisa pensar sobre isso também. E aí, tem esse texto, que eu acho que é um texto que toca muito profundamente a gente, e quando a gente conhece o contexto histórico desse texto, mais ainda. Vendo o povo, a gente vai falar agora sobre o surgimento do cristianismo, pensando o contexto palestino. Vendo o povo, sentiu compaixão dele, porque estava fatigado e prostrado como ovelha sem pastor. Jesus, quando viu aquelas pessoas, no início do seu ministério, quando ele começa as suas pregações, que ele vê aquelas pessoas, primeiro vamos pensar nessa ação. Ele viu aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam ali, naquele momento, em uma situação completamente desprotegida. E ele viu aquelas pessoas. Já começa por esse ponto. O que faz a gente pensar? A gente sempre estuda a história olhando para a gente, né? Então, é aquela sensação, Jesus nos vê. E isso é importante da gente perceber. Ele nos vê, ele continua, o verbo tem uma ação contínua aí, né, no vendo. Então, assim, naquele momento, aquela situação não passou despercebida aos olhos de Jesus. Aprendemos isso. A nossa situação não passa despercebida, tá bom? E aí, vendo, ele percebeu que haviam divisões, conflitos sociais, econômicos e culturais. Porque o domínio romano, gente, ele, na Palestina, foi terrível. Porque a Palestina era vista como uma província. Logo, era uma cidade, era um território visto como inferior. E aí o domínio romano fez o quê? Acabou com a autonomia governamental. Ele não deixou os governantes palestinos e os submeteram. Ele tirou os governantes palestinos e colocaram governantes romanos. Tá? Arrecadação de impostos, perda de terra e empobrecimento da população. Então, o que aconteceu foi o seguinte: essas pessoas que tinham uma pequena propriedade, que eram agricultores, perderam essas terras por conta do pagamento de impostos. Então, essa população estava o quê? Empobrecida. Estava sem esperança, estava perdida nesse contexto. Perderam o governo, perderam o território, estavam passando fome, certo? O judaísmo desgastado naquele momento, por conta de um fato que tem ali... a casta sacerdotal saduceia estabelece aliança com o poder romano. Então, imagina, quem é igual a você, sob a ótica da fé, né? Eles, os judeus iguais,
todos iguais, mas a casta sacerdotal faz uma aliança com quem vai explorar os judeus mais pobres. Então, eles estão, assim, se sentindo como quem não tem a quem recorrer. Tá bom? Ali está a referência que vocês podem ver depois, essa aproximação entre os judeus e as lideranças romanas para tramar em relação à prisão de Cristo e tudo mais. Tá bom? Os judeus, os romanos ainda, eles tinham, apesar da religião para Roma não ser um fato estruturante, mas ele tinha justamente conflitos com dois povos religiosos. Os judeus, qual a motivação do conflito com os judeus? A Palestina não aceita ser colônia, tá? Ela não aceitava ser explorada, obviamente, apesar dessa aliança da casta judaica. E os conflitos com os cristãos. Aí vem outro ponto importantíssimo de reflexão. Por que Roma não tolera o cristianismo? Roma é um império. O império se mantém pela guerra. E quais são os ideais cristãos? Paz, igualdade entre os homens e humildade. Então, o que acontecia? Aqueles cristãos desse primeiro século, aqueles cristãos que ouviam a palavra de Jesus, eles internalizavam esses valores. E eles começavam a entender que nós somos todos iguais perante a Deus e que somos irmãos. Então, como é que eu pego a espada para te matar se a gente é igual? Diga. Assim o Império Romano caiu, os bárbaros dominaram. Como é que foi a atuação da igreja? Tipo, a igreja transformou os bárbaros em cristãos? Obrigada. Não, o que acontece é o seguinte, quando os bárbaros invadiram, Roma era uma urbe, era um centro urbano. As pessoas saíram e se dirigiram aos feudos. Entende? É aí que vai vir o feudalismo, a ruralização da economia. Essas pessoas amedrontadas foram para onde? Para esses vários feudos. Por isso que o poder da igreja se fortaleceu. Porque, como haviam vários feudos, não tinha como um rei reinar sobre todos os feudos. Cada senhor feudal manda no seu próprio feudo. Qual é a única instituição que consegue passar por todos esses feudos? A igreja. Entende? E aí, nesse momento, a igreja ela vai conseguir... ela vai se tornar uma senhora feudal, inclusive, e ela vai conseguir articular tudo, porque ela é a única instituição que, naquele momento, representa segurança para aquelas pessoas, porque está todo mundo amedrontado, entendeu? E a igreja vai concordar, por exemplo, nos feudos, os senhores, porque assim... Eu sou senhora feudal, tenho a minha rica terra, vocês vão me procurar. Gostaram da relação de poder? Vocês vão me procurar para proteger vocês. Vou proteger vocês. Mas vocês vão fazer o quê? Vão trabalhar. Né? A gente vai fazer um sistema de parceria. Mas acontecia algumas coisas assim. O feudo é meu, eu faço a lei. Tá bom? E haviam alguns senhores feudais, eu nunca faria isso, mas os senhores feudais faziam assim. O servo vai se casar... A primeira noite da esposa do servo não é com ele, é com quem? O senhor feudal. Imagine a situação. Vocês imaginem quando eu atuo na rede municipal de ensino. Vocês imaginem quando eu ensino isso por menino do 7º ano, né? O menino dá cada murro na sala. Se fosse minha mulher, ele ia ver. Aí, vocês são educados, nem... Mas é isso, a igreja concordava, entendeu? Para a gente perceber, gente, que quando a gente não está firmado nos valores... Quando a gente não está firmada nos princípios, a gente caminha por isso aí. Então, olha que tipo de absurdo. A igreja acaba concordando assim. Isso era uma prática na Europa muito comum. Já se sabia. Vai casar a primeira noite da mulher do servo, era com o senhor feudal. E não havia nenhuma objeção. Então, entendido, né? Essa atuação da igreja fortalece por causa disso. A questão... de cristianizar os bárbaros, vai haver essa tentativa também, porque conforme os bárbaros eles vão se instalando, eles vão montando os seus reinos, vão se organizando e vão tendo contato também com o cristianismo, tá bom? Aí a gente vai aqui para onde? Sim, o surgimento, os diferentes movimentos de Jesus, tá bom?
A gente, às vezes, quando vai estudar a história do cristianismo, a gente fica muito preso a uma única origem. É necessário a gente entender que o cristianismo teve um raio de difusão e de atuação muito grande, tá bom? Então, a gente sempre pensa assim, ele sai ali da Palestina, ele vai para Roma, de Roma ele expande para o mundo. Mas o cristianismo expande em várias direções, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá bom? O cristianismo nasceu em diferentes lugares, porque, assim, essa pregação de Jesus, esse vendo de Jesus, as multidões, isso vai alcançar as pessoas, tá bem? E as pessoas vão se sentir... e isso é o que vai complicar para o Império Romano, porque Jesus, ele é assim, de Nazaré, a gente lê isso na Bíblia, né? É uma pessoa que ele não tem a expressividade que o Império Romano espera que ele tenha. Os próprios judeus, por que os judeus eles ainda continuam na espera de Jesus? Porque, naquele momento, Jesus não foi para eles o que eles criaram expectativa. Então, eles criaram uma expectativa de Jesus e de Messias na cabeça deles. E, quando veio o Messias, eles fizeram o quê? Esse Messias não é o que eu desenhei na minha mente. Então, eu continuo esperando. Entende? E aí, o cristianismo nasce em diferentes lugares e teve centros independentes e variados de difusão. Tá bom? Alguns aqui: Jerusalém, Galileia, Antioquia, Éfeso, Edessa, desculpem, está ali com letra minúscula, que é na Grécia, Egito e Roma. Então, observem, a gente nunca ouve falar nessa igreja, por exemplo, do Egito, né? A gente ouve falar ali muito por cima de Filipe, que é da rainha Candace, né? Uma coisa assim muito pontual, a gente não explora muito isso. Mas uma igreja nasceu muito forte na África, tá bom? O original, na origem do cristianismo, é justamente esse policentrismo e a variedade de movimentos independentes. Então, naquele momento, o movimento Jesus, a sociologia, inclusive, aborda dessa forma, porque, assim, para a história, a gente pensando agora não teologicamente, mas historicamente, a história admite a pessoa, o movimento Jesus, inclusive, tá bem? O que difere para a gente é porque a gente crê na ressurreição. A ressurreição, para a gente, é um divisor, porque, né, morrer, um bocado morreu, mas a ressurreição é que é o nosso diferencial da nossa fé, tá bom? O processo de centralização, inclusive, ele é secundário e tardio. Então, o cristianismo, gente, ele cresce isso. Às vezes, a gente tem essa dificuldade, a gente quer colocar o cristianismo numa caixa, né? A gente quer moldar o cristianismo. Mas ele é variado, ele é amplo. Por mais que a gente, essa verdade, às vezes, possa nos parecer incômoda, porque é como cada pessoa vai receber Jesus. Né? Naquele momento, aqueles judeus que estão desgastados, eles vão receber de uma forma. Existe também os membros da elite judaica que vai receber, que vai entender o conceito Jesus, o movimento Jesus, o Salvador Jesus e Senhor. Tá bem? Então, essa centralização ela é tardia. O que é característico e original é justamente esse policentrismo, esse cristianismo que se difunde e que vai se espalhando pelo mundo. Tá bem? Recuperemos essa história. Os pobres da Galileia, e aí vem agora uma leitura mais crítica desse processo. Né? A Galileia era uma região muito pobre, então, de muita exploração. Lá estavam localizadas essas pessoas mais exploradas. Então, e foi um importante centro de difusão do cristianismo. Então, é necessário a gente pensar isso. A cultura negra da África e as culturas e nações não ocidentais, porque o cristianismo tem uma irradiação também para a Ásia Menor. Então, ele cresce em todas essas direções. Inclusive, vocês podem fazer, eu costumo fazer essa visita. Um lugar bem interessante para vocês visitarem é a cidade de Cachoeira. Já foram lá? Certo? Nós temos igrejas importantíssimas a serem visitadas lá em Cachoeira, tá bem? E lá tem uma coleção de Cristos orientais, que ela é única no mundo, porque não é comum. A gente tem uma noção de Cristo, o nosso Cristo é bem europeizado, né?
E lá tem uma coleção de cristos orientais com os olhinhos puxados, que são bem bonitinhos, viu? Quando vocês puderem, vão à cachoeira. Viu, pastor? Eu estou botando o senhor numa situação, mas eu vou lhe passar o contato do guia. Ô, Jesus, eu lhe indico. É porque eu levo meus meninos, entendeu? Aí o senhor leva seus meninos também, viu? Eu levo meus meninos para a cachoeira para passar o dia lá e visitar a igreja. O senhor leva também. Eu vou lhe passar o contato. Ó, para os meninos, pois é. Oh, meu Deus, ô pastor. O pastor nunca mais me chama para vir aqui, gente. Primeiro dia. Ô, pastor. Tá tudo ótimo? Pronto. Tem. Aí, eu não fui nesse restaurante, não. A gente foi num bem básico, amigo, num bem baratinho. Olha como ele é chiquérrimo. Aí, ó. O pastor tá ali, oh, meu Deus. E aí, a gente vai falar agora, vai deter a nossa análise mais apuradamente sobre Jesus, né? Jesus, que é o centro, é a razão da nossa fé. E que, assim, Jesus, ele é fantástico, porque, sendo tudo o que ele é, mas ele vira, né? E ele apesar dessa presença, dessa força dele ser nosso Senhor, nosso Salvador, mas ele nos dá essa oportunidade. E ele nos lança essa pergunta pela sua palavra. Quem o povo diz que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E que essa seja uma pergunta que a gente leve para a nossa vida, né? Tem um hino muito, muito lindo agora da atualidade que fala assim, que Jesus é por quem a nossa alma esperou, né? Quando ele fala. É um hino que cala assim, muito forte ao meu coração, sabe? Porque é isso. Então, que a gente sempre pense nessa pergunta, quem é Jesus para mim, né? Que não seja, que a gente não pense nele de uma forma mecânica, mas que entenda todo esse caminho que o Evangelho percorre, tudo o que Jesus fez e entenda o que ele fez na nossa vida, principalmente porque é daí que vai partir a nossa experiência. As primeiras comunidades fundamentavam-se na fé em torno da morte e ressurreição. Gente, a ressurreição para essas primeiras comunidades foi algo assim, porque eles viram, né? A primeira geração, eles viram, eles contemplaram aquilo. Então, aquilo era tão real e tão fantástico para eles que esse foi o fato marcante para eles. Proclamavam um evento novo. Pela fé no ressuscitado, Deus estava realizando a salvação dos seres humanos. Então, é uma presença muito real para esses cristãos, tá bem? O acontecimento Jesus Cristo, o ressuscitado, foi o ponto fundamental da mensagem do Novo Testamento. Então, quando o Novo Testamento ele começa a ser escrito, ele parou mesmo? Não, fui eu, não foi que fiz assim? Foi, provavelmente. Então, assim, o Novo Testamento ele vem como o registro para que esses cristãos, os próximos cristãos, não esqueçam o que tem acontecido. Tá? Os primeiros cristãos vivenciaram, mas e o cristianismo ele dialoga com o judaísmo nesse ponto, de ser inicialmente uma religião memorial, então o que é passado de pai para filho. Mas depois passou a haver a necessidade de escrever, para garantir que essa experiência chegasse às gerações vindouras, como é o nosso caso. Tá bom? Os diversos grupos foram formando vários cristianismos no Oriente Médio, na Europa e na África. Mais uma vez, a gente retoma o policentrismo, tá bom? Porque a mensagem de Jesus chega a todos esses lugares. Logo após a morte e ressurreição, o Novo Testamento se condensou em duas palavras, Jesus Cristo. Então, observem que esses escritos, que essas experiências, tudo aponta para ele, tá bom? Tudo sinaliza que Jesus Cristo é a razão e a motivação naquele momento, tá bem? A profissão de fé dos primeiros cristianismos se deu na compreensão de que um homem, Jesus, realizava tudo o que foi prometido no Antigo Testamento. Então, para quem teve contato com a profecia, para quem acreditou no Messias, eles viram o cumprimento da promessa. E aí a gente precisa falar novamente dos judeus, que não conseguiram contemplar a promessa por conta da falsa expectativa que criaram.
tá bem? Eles criaram uma ideia de libertação política, de redenção sob o ponto de vista de um governo local, de uma aparência que não condizia. Então, isso traz tantas lições para a gente pensar sobre essa ótica, né? Quando eu leio esse texto, eu sempre fico me perguntando o que a minha expectativa me impede de enxergar que está acontecendo na minha vida. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, naquele momento, Jesus, as pessoas veem isso. Os primeiros cristãos, eles conseguem enxergar ali o cumprimento da palavra de Deus do Antigo Testamento. As comunidades foram acrescentando, inclusive, o termo Filho de Deus, as primeiras comunidades cristãs. O Evangelho de Marcos acrescenta esse termo em 70 depois de Cristo e João em 95, que passam a acreditar. Isso acontece, por favor, deixa eu ver se já é ali que eu explico. Pode passar, meu bem? Não. Isso acontece, essa questão do Filho de Deus, pelo seguinte: começou a haver uma discussão se Jesus era humano ou se Jesus era divino, ou se ele era um, se ele era o outro, se ele era o dois. Isso foi uma controvérsia cristológica que avançou, para vocês terem ideia, o século IV, o século V, o pessoal ficava discutindo sobre esse fato. Essa discussão já vinha desde lá. Então, o Evangelho de João ele vai falar muito para a gente, né, sobre isso, o verbo que se faz carne. Eles vão acrescentar o termo Filho de Deus, porque havia uma dificuldade de alguns cristãos de entenderem Deus e Jesus como Pai e Filho, e, consequentemente, o conceito de trindade. Tá bom? Eu estou abrindo esse parêntese aqui para falar isso pelo seguinte: às vezes, quando uma pessoa fala assim que ela não entende o conceito de trindade, a gente pensa assim, né? A gente que é 40 mais, cristão raiz, 90, da década de 90, a gente pensa assim, o conceito de trindade é fácil. Não é não, gente. O conceito de trindade é extremamente complexo, entende? E isso foi uma questão que assolou os cristãos. E eu sempre gosto de falar isso nas aulas do seminário pelo seguinte, e estou falando isso aqui para vocês, às vezes a gente se sente, né, poxa, eu não consigo entender, e a gente pode pensar que isso compromete a nossa fé, mas é um conceito difícil mesmo de entender, tá bom? Então, por isso, inclusive, que é acrescentado o termo Filho de Deus, para aquelas pessoas entenderem que ele é Deus, mas que ele é homem também, tá bom? Para isso ficar resolvido. E aí eu trouxe uma citação para a gente, porque eu acho esse trecho tão importante da gente entender. Jesus era o nome de um homem que viveu na Palestina quando o imperador romano era Tibério César, e que foi assassinado na cruz no tempo do procurador romano Pôncio Pilatos. Cristo, então vamos diferenciar, Jesus é o homem, né? Cristo expressava a compreensão de que o que se esperava de alguém que realizasse as promessas messiânicas aconteceu nele. Filho de Deus expressava a transcendência divina de Jesus. Ele ressuscitou e foi elevado como Senhor, para que se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. Certo? Então, aí a gente tem essa explicação bem detalhada, por isso eu optei por colocar a citação. E a referência vai estar no final para a bibliografia, na bibliografia, tá bem? É isso. Ele é Jesus, ele é Cristo, ele é Filho de Deus, né? Então, ele é homem, ele é Deus, porque ele é o Filho desse Deus que se encarna, desse verbo que se encarna e que vive conosco, né? É como a gente entender assim, o eu sou, ele é também Emanuel, né? Ele é Deus conosco. Ele é o eu sou todo-poderoso, mas ele a gente às vezes tem aquela impressão, né? Ele é eu conosco e ele é Deus conosco e ele está aqui com a gente, ele está a todo momento com a gente. Não é isso? Por favor. Os primeiros cristãos se empenharam em espalhar o testemunho da fé. A gente vai observar que essa igreja primitiva, ela vive por isso. Ela acredita no reino de Deus de uma forma tão contundente que ela vive para espalhar esse testemunho de fé. Depois é que eles foram escrevendo o Novo Testamento. Então, os primeiros cristãos, eles não se preocuparam com os registros, eles se preocuparam em espalhar essa notícia. Depois é que esses escritos foram sendo narrados e foram sendo registrados para garantir
que esses escritos chegassem a gente, tá bem? Pouco conhecemos da biografia. O empenho era a proclamação da Boa Nova, aquilo que Jesus significava para quem acreditava na ressurreição. A gente percebe que eles vibravam por isso. Eles acreditavam de uma forma muito cabal nessa verdade. O Novo Testamento foi escrito para proclamar e suscitar a fé naquele que viveu em Nazaré. A gente, mais uma vez, cita uma localidade que não tem uma relevância naquele momento, e a gente volta mais uma vez para essa expectativa judaica, tá bom? Os cristianismos originários professaram que Jesus é o Cristo, o Messias prometido e esperado pelo povo hebreu. Ele é o Filho do Pai, o Filho de Deus, tá bem? Por favor. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a fonte Q, a fonte Kelly. Essa é uma teoria, tá bom? Eu acho interessante trazer ela para discutir com vocês, porque ela é uma teoria, ela é uma corrente histórica que vai afirmar o seguinte, que inspirou alguns evangelhos. E o que eu acho mais interessante nela, porque não é um relato que se pretende um relato de cunho espiritual. São amigos de Jesus que registram sobre Jesus. E eu acho importante isso para a gente pensar o seguinte, o que é que quem andava com Jesus pensava dele? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de Jesus, a ideia do ponto de vista do sagrado. Só que, às vezes, a gente coloca ele numa distância tão grande que a gente não entende que ele é Deus conosco. E a gente precisa entender isso. Esses cristãos primitivos, eles tiveram, óbvio, né, a presença de Jesus, ceiaram, andaram com eles. Mas é importante a gente pensar nisso. Esse Deus, que ele é meu Senhor, mas que ele é meu amigo, porque ele me amou primeiro, porque ele se fez pecado, né, ele veio. A gente está aí próximo agora, a gente sempre começa as reflexões agora com esse processo, a aproximação, né, do feriado da Semana Santa. A gente está no mundo que se fala muito nisso, até na televisão. Então, a gente acaba ficando mais propício a isso. E aí é pensar nesse Deus, que ele é meu Deus, mas ele está comigo, tá bom? Então, é a primeira redação dos anúncios de Jesus, é escrita pelos amigos dele, certo? É um Jesus humano que essa fonte vai trazer para a gente. São relatos comuns, a gente pode ver em Mateus e em Lucas, e são textos que se aproximam muito do Jesus histórico, porque não se pretende trazer o caráter sagrado. Esse texto ele é definido como chão, como um cristianismo galileu primitivo. E ele traz a seguinte ideia: os pobres são livres, são os destinatários do reino de Deus, tá? E serão todos saciados. Eu já vou pedir, inclusive, que alguém abra a Bíblia em Mateus 5, por favor, que eu vou pedir para um de vocês lerem para mim. O reino de Deus não era um discurso orientado para o futuro, mas uma alternativa para o presente. Eles acreditavam tanto no reino de Deus que eles não achavam que ia acontecer. Eles acreditavam que eles já estavam vivendo o reino. Tá bom? O reino de Deus, para esses cristãos, é o objetivo de sua busca. Isso aí, quando eu leio, me acaba, porque fala assim, é viver sem angústia e sem necessidade. Eles entendem que tudo é Cristo. Então, eles não se perdem nisso que a gente fica da correria, da ansiedade, porque eles entendem que tudo o que eles precisam, eles têm. E isso é uma compreensão muito, muito superior de cristianismo, né? É completude aqui e agora. Imagine, eu tenho o reino de Deus, eu não preciso de mais nada. Isso é fantástico. O reino de Deus, a percepção, observem, são amigos de Jesus que veem isso, que o reino de Deus está próximo, é concreto, é alegria e festa. Tá? E aí a gente vai ler agora, quem pode ler para mim Mateus 5, do 1 a 11? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí me digam, como é que o Império Romano gosta? Né? Ele está falando assim, ele se dirige aos pobres, aos angustiados, aos que não têm nada, aos pacificadores, percebem? Se você é pacificador, a guerra acaba. Se a guerra acaba, o Império Romano perde. E o imperador não queria, obviamente, perder isso. Então, observem que o reino de Deus, naquele momento, ele traz uma perspectiva completamente contrária para aquelas pessoas. E ele fala, mais uma vez eu destaco o vendo. Jesus vê quem tem fome, quem tem sede de justiça. Esse público não é o público que agrada naquele momento. Até porque os próprios judeus, eles têm uma perspectiva assim. Alguns judeus que eles aceitavam, que se tornaram judeus cristãos, eles aceitaram. Não, eu aceitei realmente Jesus. Eles entendem que o Messias é o cumprimento. Mas eles não queriam que gentios aceitassem o cristianismo. Eles achavam assim, eu aceito Cristo, mas esse Cristo é só para quem é judeu, não é para quem é gentio. Continua segregando, entende? Então, Jesus ele traz uma ideia de arrebanhar que não dialoga com os valores naquele momento. Tá bem? Por favor. Ah, já passou, não foi? E aí vem, a gente vai agora fazer uma reflexão. A gente já viu historicamente como Jesus se organiza, esses policentros de difusão da igreja primitiva, e a gente vai agora restringir a nossa leitura para o livro de Atos, tá bem? A gente vai entender um pouco do perfil dessa igreja primitiva que nos referencia e que nos identifica, tá bem? Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Observem que é uma igreja, que é uma comunidade ainda, né? Que eles adoram juntos, eles partem o pão e eles comem junto com alegria e singeleza de coração. Até isso, a Idade Média roubou dos cristãos, porque o riso passou a ser considerado pecado. E quando a gente fala isso, não é exagero, não, é verdade. A igreja passa a considerar que o tom sério identificava um cristão, mas que a alegria, o riso, ele era um exagero e era pecado. Tá bem? E lembra que o homem morria de medo de... Já tinham medo dos demônios, já tinham medo das invasões, da guerra, e não podia sorrir. Tá bem? Porque o riso é considerado pecado. Observem o contraste que tem com a base bíblica que a gente traz, que eles têm singeleza de coração e que eles dividem o pão e que eles comem com alegria. Tá bom? Então, o Evangelho fala justamente sobre isso. Qual é o contexto que a gente traz aqui agora? Nós já vimos um pouco sobre o contexto palestino, vimos um pouco sobre o contexto romano, e a gente vai ver agora um pouco sobre o contexto da igreja de Atos. Tá bem? O referencial é Atos, a igreja primitiva, mais ou menos esse período entre 61 e 63 depois de Cristo, século I. Tá? O objetivo é que os leitores tivessem uma vida cristã sólida e dedicada, mesmo em meio ao mundo pagão. E vamos lembrar que esse mundo é pagão com força. Às vezes a gente acha que é a coisa hoje que está degringolada. Mas lembra que a gente está falando de romano, porque quem foi cristianizado foram os romanos. Porque tinha aquele pessoal que já acreditava em Jesus. Mas quando o cristianismo foi oficializado, todo mundo virou cristão. Mas, assim, eu virei cristão hoje, depois da leitura do edito que Teodósio mandou. Mas antes eu estava fazendo o quê? A religião, para mim, era um dever civil e eu tentava adivinhar meu futuro lá por meio de sinais. Além da mentalidade grega que tinha, lembra da mitologia grega que a gente estudou na escola, de Afrodite,
dos deuses que sentiam ódio, que sentiam raiva, os deuses que se apaixonavam pelos humanos. Vocês lembram disso? O deus grego se apaixona, gente, isso é um absurdo. Como é que o Deus se apaixona pelo humano e tem filho com o humano, que é o semideus? Mas a religiosidade grega permite isso, não é verdade? Mas veja se não é uma maluquice. E outra coisa, os gregos, eles estavam acostumados a servir as suas divindades em troca de favores. Essa mentalidade chega por o cristianismo também. Mais uma vez, a gente traz a questão, como é que a gente negocia com um Deus que é dono de tudo? Mas as pessoas, elas vêm impregnadas dessa mentalidade, tá bem? De um Deus que que ele tem sentimentos nesse sentido, ele se vinga, ele se apaixona, então é uma relação meio complicada. E na Grécia também tinha a relação com a religião do ponto de vista da natureza, da adivinhação, tinha essas questões também. Então, observem que é manter a vida cristã sólida no meio desse paganismo. Porque, às vezes, a gente, como crente, desespera, não é? O mundo está perdido hoje. A gente está perdido há muito tempo já. Né? Por isso que Jesus veio. Está perdido há muito tempo. Porque, não, essa parte das vísceras da galinha, ó, eu já estou trazendo um animal. Da víscera dos animais não choca a gente, não. Imagine, entende o que ali, gente? Abre uma víscera, vê o quê? Mas veja que a mente humana trabalha, né? Então, é você manter a solidez no meio desse mundo pagão aí, que a Igreja de Atos tem esse desafio. Eles compreendiam que Jesus era o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, o enviado de Deus. Vocês podem falar, mas, Osana, isso é óbvio. Mas não era óbvio para eles, porque eles estavam nessa perspectiva, né? É o Messias, não é o Messias? Não, ele é o Messias. Ele está aqui junto com a gente, ele veio de Nazaré, ele é filho de Maria e de José, porque isso choca também, né, gente? Mas bora voltar para aquele tempo ali de novo, igual a gente voltou para a Idade Média. Bora voltar lá, né? A menina da nossa rua falar assim, não, eu estou grávida do Salvador. A gente vai ficar meio, né? A gente vai ficar meio tenso assim, tá bom? E aí a gente vai ver que essa igreja primitiva, ela tem algumas características. E agora, vocês no módulo, vocês vão aprofundar. E aí agora é o momento da gente perceber, né? O que a gente tem em comum com esses cristãos. A gente está falando agora, está utilizando como fonte, como referencial a própria Bíblia. Então, vamos perceber o que é que a gente tem em comum com eles. A igreja primitiva, ela tem uma característica que é a intrepidez. Em Atos 4, 17 e 20, por exemplo, Pedro e João são ordenados de que não ensinassem sobre Jesus. Entretanto, eles respondem que não deixariam de falar do que viram e ouviram. E a gente sabe que Paulo sofreu com isso, né? Os apóstolos sofreram com isso, mas eles se mantiveram firmes nesse propósito. Então, a intrepidez foi uma característica dessa igreja que se manteve sólida e que continua espalhando essas boas novas desse reino de Deus. Tá bem? A oração. A oração, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que, ao longo de toda a narrativa, os cristãos perseveravam unânimes em oração. Gente, ler um livro de Atos é um suspiro assim, né? É um respiro para a nossa alma, porque são muitos milagres que acontecem. Aquele do menino, né, que está dormindo e cai, não tem esse, pastor? Então, eu falei do menino, pastor, que eu não lembrava o nome. Não. Entendeu? Ele está dormindo e ele cai, e ora, e o menino, né, fica lá, ótimo. Então, a gente percebe assim, há muitos relatos de milagre, mas é uma igreja que, quando você lê o livro de Atos, você vê que eles oravam em todo o tempo. Então, isso aí já dá uma bofetada na gente, né? É uma igreja solidária. Atos 4, 32, tem ali a referência, 20 e 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber, importar-se com o outro, apresenta lealdade entre os seus, certo? Atos 15, 32 vai trazer que Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Né? Às vezes, a gente canaliza muito também a solidariedade para o ajudar o outro, nesse sentido monetário. Mas essa solidariedade nas relações também é importante. Né? Quando a gente chega aqui na igreja, que a gente é tão bem recebido, e se aquele, uma menina extremamente simpática que estava na portaria ali, se aquele for o primeiro abraço de uma pessoa no dia,
Então, é importante que a gente pense isso, ser solidário em relação a isso também, que a gente pense nas nossas emoções, na nossa mente, na forma como a gente trata o outro. A gente não sabe como foi o dia do outro aqui. Pode ter sido um dia muito fácil, muito maravilhoso, mas pode ter sido um dia com desafios. E, geralmente, é com desafios. Então, que a gente possa pensar sob essa ótica e que a gente possa se fortalecer e entender essa solidariedade. Tá bem? É uma igreja que ela tem testemunho e graça, como a gente leu lá no início. É uma igreja que as pessoas entendem, as pessoas são cheias da graça de Deus, cheias da graça de Deus. É uma igreja que não tolera o pecado. Quando a gente vê, o primeiro que vem assim, Pedro é assertivo no episódio da mentira de Ananias e Safira. Ali é algo assim muito contundente, porque não havia necessidade deles mentirem. E eles o fizeram. E a consequência daquele pecado foi muito intensa e definitiva. A igreja primitiva ela é uma igreja que persevera. Atos 5,40 nos traz isso. Mais uma vez, em meio aos açoites e sob a ordem que não deveriam mais falar sobre Jesus, os apóstolos se sentem dignos por estarem sofrendo pela causa. É acreditar demais no que profere. Paulo tem como expectativa a cadeia, mas entende que seu chamado é maior, conforme está em Atos 20, 23 e 24. Então, a perseverança, a gente está falando de um momento que paga-se com a vida, paga-se com o sofrimento da própria carne, corta na carne. E essa igreja persevera apesar disso. É uma igreja, inclusive, que ela cresce apesar da perseguição. Atos 6, 7. O número de discípulos se multiplicava e a palavra crescia. E essa igreja ela cresce porque ela teme ao Senhor, conforme Atos 9, 31. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso é fantástico, né? Pode passar. E, por fim, agora, para a gente finalizar esse momento, é uma igreja, a gente reforça aqui o caráter da perseguição, tá? Conforme está em Atos 8, de 1 a 3. O livro de Atos traz, em todo o seu conteúdo, relatos de perseguições. É uma igreja que não se corrompe. Inclusive, Pedro ele é intransigente em relação a essa questão de não se corromper. Tá bem? Conforme está ali na nossa referência. É uma igreja que não aceita bajulação também. Atos 14, 15. Após a cura de um coxo, as multidões passaram a considerar Paulo e Barnabé como divindades, para vocês verem como essa questão do politeísmo estava introjetado nessas pessoas. Eles vinham de uma cultura que o politeísmo era o natural. Então, no episódio dessa cura, eles já não tiveram dificuldade de observar Paulo e Barnabé enquanto divindades, certo? E Paulo, veementemente, os lembram que... Vamos esperar ali. Não, só voltar. Aí. E Paulo veementemente os lembram que são homens, sujeitos aos mesmos sentimentos e que todos devem converter-se ao Deus vivo. Então, ele acredita essa glória, essa honra a Deus. É uma igreja que tem Lídia. A gente não pode deixar de salientar, porque Lídia abre as portas de sua casa, conforme Atos 16, 15, e o seu lar foi a partir de onde se difunde o evangelho para o continente europeu. Então, isso também nos imputa uma responsabilidade. Né? Quem sou eu no reino a ponto de disponibilizar o que a gente tem e o que a gente é? Tá bem? E, por fim, pode parecer redundante, mas é importante que a gente pense que é uma igreja cristã, porque os crentes em Cristo passaram a ser chamados cristãos, se identificavam, viviam e se comportavam como Cristo. É uma igreja que ela é chamada de cristã. Então, são as outras pessoas que olham e identificam essa igreja dessa forma. Tá bem? Aqui, na última, por favor, tem as referências que eu utilizei para montar esse material. Tá? Inclusive, esse livro, História Ilustrada do Cristianismo, eu trouxe aqui só para mostrar a vocês, mas eu já passei
é um livro bem importante para vocês terem, tá bom? São 2 volumes aqui. Eu passei o PDF para o pastor Alex, tá? Ele vai passar, vai disponibilizar o PDF para vocês. Quando puderem e quiserem, adquiram esse livro, viu? Ele vai trazer um fundamento muito interessante para vocês entenderem o cristianismo. E ali também tem alguns outros artigos, tá? Então, gente, a nossa reflexão foi pensar a história da igreja de uma forma panorâmica, nos demorando mais sobre a igreja primitiva, porque é a igreja que nos acredita, é a igreja que a gente tem a nossa base bíblica, e cabe a gente entender no que a gente se aproxima, era a proposta lá do nosso primeiro slide, no que nós nos aproximamos dela, no que nós nos afastamos, e, dessa forma, a gente ir corrigindo a nossa conduta, tá bem? Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês, permaneçam firmes nos estudos de vocês, tá? Quem estiver aqui que não for matriculado, se matricule, por favor, porque é fundamental que um cristão ele busque e ele procure pelo conhecimento. E, para quem está, fez uma excelente escolha, e continuem fazendo isso, tá bom? Continue buscando mais do Senhor, inclusive academicamente, porque isso contribui para a gente, tá bom? E o pastor Alex vai levar vocês para a cachoeira. Pessoal, só quem tem interesse realmente de fazer esse... Levanta a mão aí, sim, para fazer esse tour aí. Todo mundo? Beleza. Tá bom. Tá. Gente, perguntas? Microfone. Boa noite, professora. Tudo bom? Primeiro, eu queria parabenizar pela sua aula, excelente aula, muito profundo, né? Apesar de sucinto. E eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. Uma pergunta era, na verdade, um testemunho seu. A senhora é acadêmica, né? A senhora veio de um egresso de uma universidade pública, estadual. A senhora já era cristã, né? Quando fez o curso acadêmico, né? Eu creio, não é isso? Certo. Falando da história da igreja, né? Eu me converti aos 7 anos na Assembleia de Deus. Certo. Falando da história da igreja, as universidades foram criadas pela igreja, né? Só que, com o tempo, né? Principalmente depois do iluminismo, foi se afastando, né? As universidades foram se afastando da igreja e cada vez mais tendo uma postura combativa, né? Com a igreja. E, assim, a pergunta com testemunho é isso. Porque nós temos uma igreja que tem muitos jovens aqui, alguns já na universidade, outros vão adentrar na universidade. E como a senhora lidou com isso dentro de um ambiente hoje em dia tão hostil à nossa fé? Eu também vim, né, do meio acadêmico, mas eu não era cristão na época, né? E, assim, a história para mim é muito interessante, né? A história da igreja também. Mas, assim, como foi a sua experiência e o que a senhora falaria para esses jovens, né, que estão hoje dentro desse ambiente ou que vão para esse ambiente? Eu, apesar de não ser cristão, eu vi colegas cristãos se afastarem depois de entrar na universidade, né, e temos inúmeros casos disso, né? Então, era esse testemunho. E, com relação à pergunta do que foi apresentado, a senhora falou aí sobre a questão de um sincretismo que houve quando foi oficializado, né, o cristianismo na Igreja Romana, porque o povo já tinha uma prática, né, e aí foi oficializado e o povo começou a se corromper, né, o cristianismo começou meio que se corromper a partir daquele momento. Hoje, podemos dizer que estamos vivendo momentos hoje parecidos, né, hoje estamos vendo, né, o cristianismo, né, protestante crescendo em números, mas diminuindo em qualidade. Eu creio que, em parte, por causa disso, né, as pessoas estão aceitando, mas tendo dificuldade de viver uma vida realmente profunda, sólida, né, abrir mão de suas convicções, de suas práticas do passado para viver realmente Cristo verdadeiramente. E também com relação àquela questão do medo. O pessoal falou na Idade Média como a igreja usou muito isso, né, para poder controlar as pessoas. Sim. E acho que hoje nós estamos vendo isso, algumas vertentes cristãs evangélicas usando isso também hoje como uma forma também de controle
e de dominação. A senhora enxerga isso também dessa forma? Era isso que eu queria falar. Obrigado. Pronto, vamos lá. Essa questão da minha vivência na UFES, é complicado eu falar isso pelo seguinte: quando a gente conta, fica parecendo assim, né? Eu não quero nunca que vocês pensem assim, poxa, como ela era crente. Não é isso, definitivamente. Não é, às vezes a gente pensa isso. Gente, não é. Mas quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, inclusive. E, assim, eu sempre gostei, na verdade, muito de ser crente. Então, quando eu fui para lá, eu me sentia, assim, comprometida a não me desviar. Eu me sentia, assim, comprometida. Eu entendia que eu estava ali pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas, assim, eu estou contando isso assim da forma mais simples possível, porque, de fato, eu acreditava nisso. E eu acho que minha turma entendeu isso muito cedo. Tinha eu e mais umas 2 ou 3 meninas crentes. Então, assim, a turma da gente respeitava muito. Os nossos professores respeitavam muito isso, entendeu? Então, nossa turma, assim, eles tinham aquela ideia. Não, tanto que eles falavam assim, não, as meninas crentes, se vocês me perguntarem assim, vocês faziam festa de turma? Fazia. A gente fazia festa de turma, mas, por exemplo, eu sabia que o meu horário de ficar na festa da minha turma não era até 10 horas da noite, entendeu? Eu sabia que 7h30, 8 horas, porque as festas da gente começavam umas 6 horas. Eu sabia que 8 horas era o momento de ir para casa. Então, e a turma da gente tinha um respeito muito grande. Então, assim, eles evitavam até a questão de beber assim, quando a gente estivesse, porque a turma da gente se gostava muito, eles tinham muito essa questão do respeito, entendeu? Então, foi muito por causa disso. E eu tinha muito essa convicção, assim, que eu estava ali pela graça de Deus e eu me sentia comprometida em me manter fiel nesse momento, entendeu? Então, cursei, entrei com 17, saí com em torno de 22, 23 anos, em torno de 5 anos, né? Lá e, assim, por exemplo, eu não vivenciei nenhuma crise profunda a ponto de me fazer... Muitas coisas eu entendi por outras óticas, claro, ampliou minha visão de mundo muito, mas nada assim a ponto de me comprometer. E o que eu falo para os jovens é isso, a gente sabendo quem a gente é, né? Como fala ali, a questão é essa, a gente se olhar e saber quem a gente é. Porque quem gosta de você vai gostar como você é. Então, assim, naquele momento não importava assim, fazer um tipo para os colegas, para as amigas, entendeu? Porque quem gosta de você vai... Não estou dizendo aqui, gente, eu sou Gabriela, sou assim, não mudo. Mas, assim, naquele momento, eu tinha uma convicção que eu achava que eu devia levar aquilo em frente. Tá? A outra pergunta foi em relação à igreja medieval. Do medo. Você falou do medo primeiro, não foi? Pronto. A igreja, como ela tinha, o colega ali perguntou e a gente respondeu, como ela tinha esse papel unificador naquele mundo que estava todo quebrado, ela se tornou uma autoridade. Porque estava todo mundo disperso e com medo de um inimigo comum, que eram os bárbaros. Tá? Nesse clima de amedrontamento, ela fortalece o medo para se fortalecer. Então, com isso, ela consegue ganhar adeptos e trabalhar isso. Aí vai trabalhar o quê? A culpa, vai trabalhar, intensificar a noção de pecado e vai trabalhar a presença, além do medo desse inimigo real, que são os bárbaros, o demônio. E outra coisa que a igreja vai fazer, que é assim, ela vai se colocar como mediadora. É aí que vai surgir, né, o papel da igreja como mediadora. A igreja ela vai construir uma estrutura eclesiástica que não é mais você e Deus. Qual é o sentido do religare, da religião? Isso é o conceito de religião para qualquer credo. Existe o homem, existe o divino. Quem faz essa ponte? O religare, que é a religião. Quem é o religare no cristianismo? Jesus Cristo, certo? A igreja tira esse religare de Jesus Cristo e se coloca ela como intercessora. Então, e aí vão vir os 7 sacramentos. Então, a igreja ela é necessária naquele momento. Porque, imagina aí, você vem de uma doutrinação, de um ensinamento que te coloca dessa forma, entendeu? Isso aqui que a gente tem, por exemplo, às vezes vocês podem pensar, ela vai falar de novo isso, mas é verdade, gente, porque, assim, um monastério, quem é que podia ser um padre naquele tempo? Quem pertencesse à nobreza, tá? Então, não era como hoje. Quem quiser aqui se inscreve e vem estudar. Entende a diferença? Entende que isso é você mostrar para as pessoas que elas podem pensar e ser autônomas? Isso é muito importante. Essa visão de estudar teologia ela é muito importante por isso. Porque no medievo isso era negado. Quem podia ir para o mosteiro
o filme O Nome da Rosa. Deixo como indicação também, tá bom? Anotem aí, por favor. O filme O Nome da Rosa, quando vocês estiverem assistindo Igreja à Idade Média, assistam esse filme. Porque, inclusive, quem é que vai para os mosteiros? São os filhos da nobreza. Você não podia se tornar padre por uma convicção pessoal, necessariamente. Você tinha que pertencer à nobreza para integrar o clero, entende? Então, isso depois virou uma crítica para a igreja. Vocês estão aqui nesse curso porque vocês quiseram se inscrever, a igreja disponibilizou. Nesse momento que a gente está falando da Idade Média, não. Você tinha que ter uma ascendência nobre que te garantisse esse ingresso. E eles levavam... Quando a gente assiste filme e não tem aquilo do sangue azul, o discurso do sangue azul, da nobreza europeia, aquilo era real demais também. Eles acreditavam, de fato, que existia um sangue puro, nobre, superior, a ponto de... Veja a controvérsia. Casarem-se irmãos para manter a pureza de sangue. Houve um momento na Europa que as crianças começaram a nascer com problemas congênitos por causa da consanguinidade, porque eles queriam manter essa questão da nobreza. Então, esse clero ia sempre defender o ideal de quem? Da nobreza. Esse clero vai defender o quê? Que a primeira noite da mulher do servo pode ser com o Senhor, porque ele não quer se indispor com o Senhor. Entende? E a questão do sincretismo. Essa leitura contextualizada é muito importante, porque isso nos mostra o seguinte: a primeira questão, não adianta a gente perseguir religião, porque uma religião não deixa de existir. Historicamente, ela não deixou de existir porque ela foi perseguida. E, segundo, a gente precisa justamente fazer isso que vocês estão fazendo aqui, entender a razão da fé de vocês, certo? Porque, assim, naquele momento que as pessoas, eu costumo falar assim, elas foram cristianizadas por meio da leitura de um edito. Elas não deixam as práticas dela. Não tem gente que se converte, assim, por exemplo, ela vem de outra religião, é um processo para ela deixar, processo de santificação que é diário. É um processo para ela deixar, porque ela aprendeu a vida toda de um jeito. Então, assim, convence um católico sexta-feira a comer carne. Na verdade, ele não come porque ele acredita. Ele vai beber o vinho, não é verdade? Vai beber o vinho, vai ficar, às vezes, se embriagado, mas ele não come a carne por nada naquela vida, porque ele entende que aquilo ali está respeitando o corpo e o sangue de Cristo. Então, aquelas pessoas, elas vêm de um contexto grego de politeísmo, de relação com as forças da natureza como Deus, vem de um contexto romano de politeísmo, vem desse contexto de adivinhação. Quando elas vão para o cristianismo, elas vão levar essa prática. Por isso que, quando a igreja vai vir com as práticas esotéricas, ela vai encontrar um público disposto, porque as pessoas já foram educadas daquela forma, entendeu? Educada nesse sentido mesmo de aprender. Às vezes a gente pensa assim, que o que a gente... não, o que eu falo em casa, meu filho não ouve. Não, ouve, gente, e aprende. A gente aprende tanta coisa. Todo mundo aqui nesse recinto, com exceção aquele jovem que é bem jovem, esse jovem que é bem jovem, o daqui, todo mundo sabe que um chá de boldo serve para quê? Vocês não sabem. Coisas intestinais. Eu tomo chá de quê? De boldo, de erva doce, não é verdade? A gente não teve uma aula na escola para aprender isso. A gente sabe, né? A gente já vai ali no negócio que vende do verdureiro, que vende tempero, e a gente compra nossas folhinhas lá, porque sentiu mal, toma o nosso chá. A gente aprendeu isso quando, Jesus, não é? Então, porque esses processos educativos, entende? Inclusive, o que é que o judaísmo fala? E que a gente tem como princípio, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Para ele não se desviar, tá bom? Mas? Não? Então vamos dar uma glória a Deus e aplaudir ao Senhor pela vida da professora. Glória a Deus. Aleluia. Zinei e o Rei podem trazer entregar aqui uma lembrancinha que a gente preparou para a professora. Queria pedir o pessoal da música para a gente já preparar, para a gente cantar um último louvor, entregar os nossos dízimos e ofertas. Também lembrar o pessoal, os alunos da escola, para rapidinho, no final aqui, a gente tirar uma foto da turma junto com a professora Osana Bastos, que deixou a gente já aqui incumbido hoje de um tour.
da nossa turma. Muito obrigado por você ter vindo e compartilhado aí os seus conhecimentos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos. No final vocês cumprimentam ela. Vou fazer essa versão diferenciada aqui, bora. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser o bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor. Todo mundo se balançando bem gostoso. Bora, bora. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. O adorador por excelência me tornar. E aí? Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar pela razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração no meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia! Senhor, nosso Deus e Pai, queremos ser adoradores por excelência, Senhor. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Queremos, Pai, reconhecer que somos parte desse plano maravilhoso do Senhor que atravessa toda a história, Senhor, e que vai até a consumação dos séculos. E nós somos parte desse povo, dessa igreja, que agora, nesse tempo, Pai, cumpre também o plano que o Senhor desejou. Então, que a gente possa se aperceber disso e viver assim, Senhor. Queremos te agradecer aqui nessa noite. Eu quero também te pedir, ó Pai. Tu conheces, sonda a vida, o coração de cada pessoa que está aqui, ou a pessoa que está acompanhando pela internet. O Senhor conhece, Pai, as necessidades reais de cada um também, da tua operação, dos teus milagres, tal qual aconteceram na igreja lá no início. Igreja primitiva, ali em Atos, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então estende a tua mão com poder hoje aqui para curar enfermidades, libertar corações, mentes, Senhor. Responder súplicas, clamores dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Pai, o teu livramento, Senhor. Opera, Pai, as maravilhas no meio do teu povo, Senhor. E ministra, Pai, um espírito alegre no meio da tua igreja. Que caia por terra, Pai, essa capa de que para ser crente a pessoa tem que ser carrancuda, tem que ser fechada. Isso não faz parte do teu reino, Senhor. Que
Que o Senhor cada dia nos leve a viver na alegria da tua salvação, Senhor. E que isso seja, Pai, um testemunho forte na vida das pessoas. A forma como o Senhor tem nos feito felizes, Senhor. Mesmo diante das nossas lutas, aflições, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa riqueza. Recebe o culto, recebe as nossas vidas, recebe os dízimos e ofertas que foram entregues aqui. Clamamos uma bênção especial sobre a vida de Osana, que veio ministrar hoje aqui. Que o Senhor guarde a tua filha e prospere o caminho dela sempre, Senhor. Seja com essa missão que ela tem também de ensinar, que o Senhor possa guardá-la todos os dias. Leva-nos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos e repita comigo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: seja comigo. Toque um irmão perto de você e diga: como é irmão do meu lado. E com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Por favor, alunos, rapidinho aqui na frente.